Olá, paz a todos. Eu vou dar uma palavra aqui, pegando carona, uma mensagem que a gente ministrou ontem, na célula, ali na casa dos irmãos Alain, Joana, da Dona Lourdes. E nós tratamos, basicamente sobre um trecho de Hebreus 12, que diz assim: como temos uma grande nuvem de testemunhas, que eram os heróis da fé, que falam no capítulo 11, nós temos que andar por essa fé e nos desfazer, despojar do pecado e do embaraço. O que é interessante que eles fazem uma separação, o autor do texto, entre pecado e embaraço. Por que ele faz essa distinção? É interessante a gente entender a Bíblia de forma certa. Por isso que Salmo 1 diz assim, que você tem que meditar na lei de Deus, de dia e de noite. Meditar, por quê? Parar para pensar, parar para assimilar. É como parar para mastigar comida, saborear ela, entender o tempero, entender o aroma. Ontem eu fui numa casa de produtos naturais comprar temperos. Tinha alguns temperos que eu não conhecia e eu gosto bastante de tempero. E eu comprei vários, mas tinha alguns que eu não conhecia e eu perguntei pro rapaz lá, pro dono da loja. Falei, o que seria esse aqui? Ele falou, esse tempero ele serve mais para dar aroma na comida. Você não sente tanto gosto dele, Ele não influencia no sabor, mas dá um aroma na comida, ou seja, tem a função dele. Então você vai temperar a comida, Tem gente que gosta bastante de tempero, tem gente que não gosta de quase nada de tempero, Então vamos dizer que é uma pessoa igual eu, assim, que gosta bastante temperado. Ela vai colocar um tempero que dá gosto, tempero que dá picância, tempero que mais adocicado, um tempero que vai dar só o aroma. Então eu vou saborear aquela comida com todos esses detalhes. Então isso é você meditar na palavra, você parar para entender tudo, compreender, você perguntar para o texto, você ser um pensador, como o nosso pastor tem nos ensinado nesses dias. Seja um pensador, começa com a palavra de Deus, seja um pensador da palavra, seja um pensador do evangelho, seja um pensador no reino de Deus, porque aí como consequência você será um pensador no mundo. Você será um pensador na sua empresa, você será um pensador na sua vida financeira, você será um pensador em tudo que você fizer, no local que você trabalha, você vai ser pensador, você vai se destacar. Tem um provérbio que diz que as pessoas que se destacam, elas não, a prudente, ela não vai ficar sempre no mesmo lugar, ela vai ser promovida. Por quê? Porque ela é um pensador, ela faz uma diferença naquele lugar. Ela pensa além, ela faz além, hoje em dia é tão fácil você brilhar no local que você trabalha, por exemplo, porque as pessoas estão tão negligentes, às vezes preguiçosas, ou então tão interessadas em tirar vantagem, que elas negligenciam coisas muito pequenas, que se você faz elas, você se destaca, porque as pessoas estão deixando a treva dominar a sociedade, o pensamento social. E se você faz algo diferente, você já se destaca. Por quê? Por ser um pensador. Mas para que você seja um pensador eficaz no seu dia a dia, com relação à política, com relação à vida social, com relação para buscar entender soluções, aquilo que Sócrates dizia que era maiêutica, que é trazer o conhecimento de dentro de si mesmo, parar, pensar e buscar respostas dentro de si mesmo. Na verdade aquilo ali era uma prévia, uma figura da pessoa que pensa no reino de Deus, que ela é um pensador dentro do reino de Deus, que ela pensa na palavra de Deus. Então se você se dedicar, ouça o que eu estou falando, em nome de Jesus, você se dedicar tempo para pensar na palavra, meditar nela, se dedicar um tempo do seu dia, ainda que seja corrido, ainda que seja pequeno esse tempo, você parar, ler um capítulo, pensar nele, pensar naquele versículo, pensar o que quer dizer, a origem dele, Tem, a Bíblia fala, até mesmo, e nós temos a igreja, temos os pastores que podem te orientar
te dá uma direção acerca da Bíblia, né, de algo que você não entende, para que você tenha um caminho. Mas se você parar para meditar na Bíblia, você sempre será um pensador em todas as coisas. Pense, seja um pensador. Não vá com a turma. Você não é todo o cosmo. Você não é todo mundo. Amém? Então, como resultado de ser um pensador, né, vamos pensar nesse trecho. Então, Hebreus 12 diz: sai do pecado do embaraço. Por que ele não fala que só o pecado atrapalha o propósito de Deus, né? Resumo do capítulo. Mas ele fala que o embaraço também atrapalha. Porque o ser humano ele tem esse pensamento de justiça própria de achar que pecado é tudo aquilo que o mundo apresenta como moralmente certo. Então, quando ele olha para algumas atitudes que ele tem, ele não vê erro se ele se comparar com a moral do mundo. Mas com a mente de Deus e o mundo, a verdade do mundo espiritual, ele pode estar no erro sem perceber. É como uma pessoa que ela tem um tipo de comportamento, né, que ela se considera antirreligioso, errado. E aí ela entra para uma determinada igreja e ela muda aquele comportamento, ela começa a usar roupa, não pode cortar cabelo, não pode fazer tatuagem, não pode isso, não pode aquilo, ela se estabelece naquele dogma, né, porque ela acredita que aquilo é o certo. E ela se sente bem, aprovada por aquilo. Ela acabou de entrar no embaraço. O que para ela não é pecado, mas é um embaraço. Por quê? Porque vai atrapalhar a vida dela. Porque ela não vai colocar fé em Deus, ela vai colocar fé naquilo que ela faz. E isso Deus não pode agir através dela, porque estamos na graça. O justo viverá pela fé. O primeiro princípio do Evangelho é arrependimento das obras mortas, ou seja, obra morta, aquilo que não traz vida, aquilo que produz morte, né, na sua vida, seja obra morta no mundo, pecado ali, do mundo que enreda as pessoas, que conduz as pessoas ao inferno, seja as obras mortas da pessoa dentro da igreja, andando por obra, andando por dogma, se satisfazendo naquilo que faz, usando a própria força. Então, o embaraço, o que é? É a pessoa entrar numa situação onde ela não percebe que está errada, mas ela não percebe que é pecado e ainda assim se acha certo. Então, por exemplo, o jovem rico, ele chegou até Jesus chegou e falou para ele falou: Senhor, eu guardo todos os mandamentos, honro meu pai e minha mãe, dou dízimo, eu sou o cara, eu não adultero, olha, eu sou muito bom, né? Eu não roubo, não mato, né? Desde a minha infância, desde a minha adolescência. Então, ou seja, ele se apresentou para Jesus como uma pessoa perfeita, certa. Ele se gloriava nas suas práticas. Aí Jesus não estava interessado no dinheiro dele, gente, nesse trecho. Jesus simplesmente mostra que ele não andava por fé, que ele estava embaraçado e não percebeu. Então Jesus fala para ele: então beleza, já que você faz tudo isso, eu vou mostrar o que eu penso, né? Larga a mão de tudo, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem me seguir, porque essa é a verdade de andar comigo, é viver para mim. E aquele homem se entristeceu e abandonou Jesus. Então o que isso mostra? Ele estava embaraçado, porque se ele estivesse na fé, se ele olhasse para o propósito de Deus, ele ia obedecer o que Jesus falou. De repente Jesus até falaria: não precisa vender nada, eu já percebi que você quer andar comigo, né? Que você entendeu. Então, ou seja, ele estava no embaraço. Então tem pessoas que às vezes estão em embaraço na vida financeira, por exemplo. Ela está embaraçada, porque ela faz tudo certo, ela trabalha honesto, ela corre atrás, ela faz compromisso aqui, faz compromisso ali, tem que honrar aqui, tem que honrar ali, né? Busca cumprir os seus horários, fazer tudo, mas está embaraçado financeiramente. Aí começa a surgir dívidas na vida da pessoa, começa a surgir ansiedade, estagnação espiritual, porque recebe um dinheiro a mais, já para de orar, já para de usar, começa a usar a própria força, ou seja, ela se embaraça no que sentido? Ela começa a usar a própria força e entrar no mundo de dificuldade. Então ela se embaraçou, mas parece que ela está certa, entende? Então, mas por quê? Porque para Deus é pecado? Porque Deus não quer que use a própria força, Deus quer que ande pela fé. O embaraçado, ele descansa no mundo, ao invés de descansar em Deus.
Ele não entra no lugar do Espírito. Como o pastor Pé sempre nos ensina, você começa andando por fé para entrar no andar no Espírito. Então ele não descansa na provisão de Deus, né? Nesse nosso exemplo. Ele descansa no mundo, a pessoa se estagna no mundo. A dívida está lá, você está lá, quando eu puder eu pago, né? Como um exemplo, né? A pessoa vai construir algo, uma construção, seja uma casa, seja um empreendimento, né? Seja a obra de Deus, uma igreja, e vai construir, só que aí de repente não tem dinheiro, tá difícil para todo mundo e tal, aí a pessoa acomoda no mundo, ela aceita, aí passa o tempo, tá lá aquela construção que começou, tá cheia de lodo, né? Porque o cara estagnou no mundo, ele aceitou aquela condição, ele não foi até Deus, né? Falar, Senhor, eu creio, eu vou usar a fé, Deus levanta a provisão, usar as armas de Deus, passar tempo, não aceitar aquela situação, batalhar, olhar para Jesus, o que Jesus pensa daquela situação e trazer à tona, chamar a existência, pagar o preço da fé. Então, muita gente se estagna, descansa no mundo e ela fica embaraçada. Ela fica com a dívida, fica o empreendimento pela metade, então ela fica embaraçada. Então, aí o trecho diz assim: olhe para Jesus, olhando firmemente para Jesus. A palavra firmemente significa assim, ó, você tirar os olhos de tudo e olhar para um objeto só. Amém? Presta atenção nisso. Você imagina em um local que tem muitas informações, por exemplo, um shopping center. Você chega lá, você entra no shopping, vai estar lá. Você olha, tem todas as lojas, tem a escada rolante, tem a praça de alimentação, tem o cinema, tem aquelas várias pessoas com vários tipos de roupas, com vários tipos de físico, vários tipos de cabelo, né? Plantas, decorações, seguranças, funcionários, né? Aquele monte de informação, os degraus da escada rolante, as lixeirinhas, tudo que tem no shopping, o nome das marcas, né? Os tipos de letra, os tipos de fonte, toda aquela informação, tudo aquilo, né? Toda aquela informação está ali, você olha e vê tudo ao mesmo tempo, né? Você percebe todo aquele ambiente, o arzinho do ar-condicionado, né? Aquele clima bom ali dentro, passando sobre você. Então, você percebe tudo. Aí, de repente, cai um objeto da sua mão. Não, ou você passa numa vitrine, né? E olha e vê um celular que você quer comprar. E aí, de repente, você tira os olhos de todas essas informações e olha pro celular. Aí você pega ele na mão, avalia ele, você fica olhando para ele. Então aquele ambiente com todas essas informações não existe mais, porque você vai olhar para o celular. Então é isso que quer dizer a palavra, olhar firmemente. Você não olha para nada da sua vida, você olha para Jesus. Então olhar para Jesus, o que é? Por exemplo, na questão da vida financeira, você vai olhar para o que ele fala da vida financeira, o que ele pensa. Qual é a atitude, né? Por exemplo, você vai olhar, observar a sua vida, você dizima, você entrega o seu dízimo, com fé, com justiça, com amor, você tem feito semeaduras, ofertas, tudo isso é ensino da palavra. Você procura ter uma sabedoria em Deus para administrar, você anda por fé ou anda por obras? Você tem a fé certa, o que é a fé certa? Prioridade no que vai empregar o dinheiro, no que vai gastar. Primeiro paga as despesas, depois, né, eu vou ter um dinheiro para entretenimento, né, para investimento. Então, como você vê a sua vida financeira? Com os olhos de Jesus, com a mente de Deus. Por que Deus vai te abençoar? Por que Deus vai te dar dinheiro? Por que Deus vai te prover? Ele é o seu provedor ou é o seu trabalho que é o seu provedor? Se você não tiver seu trabalho, ficar em possibilidade de trabalhar, você entra em desespero, em aflição, ou Deus vai te suprir? Qual é a sua condição? É isso, é olhar para Jesus. Olhar firmemente para Ele. Se uma pessoa consegue viver totalmente da fé, de não ter recurso de origem nenhuma, herança nenhuma, e Deus prover ela, cuidar dela, então você também consegue. Todos nós conseguimos. É isso que é sair da estagnação e pensar certo. Então, o dízimo ele é importante, porque o dízimo ele evita o embaraço na vida da pessoa. Você tem que observar o seu coração, observar
o reino de Deus, igreja, e ser fiel no seu dízimo. Porque o dízimo vai te abençoar, criatura, filho de Deus, filha de Deus. O dízimo abençoa você, ele não tira de você. Para com esse pensamento. Tem gente que faz as contas do mês e coloca o dízimo como despesa. O dízimo é o maior investimento que existe. Se você tem coragem de investir em qualquer outro sistema e não entrega o seu dízimo, olha onde está a sua confiança, seu coração. Se você não está no embaraço, você está perto dele. O que é o embaraço? É a dívida, é a aflição, é a angústia, é gastar dinheiro à toa, é não ver rendimento, não ver resultado, trabalhar, suar, não ter tempo para a família, não ter tempo para nada e ainda cansar e ainda gastar saúde e não ver resultado de tudo isso. Isso é embaraço, isso é pecado também. E aí parece que a gente está na santidade. Mas vamos para a gente encerrar. Então, o que o dízimo faz? O dízimo ele purifica, né? Por exemplo, você recebe o seu salário, você recebe comissão, você vende um patrimônio, você recebe uma herança, e aí aquilo vem à sua mão, que é o poder do mundo, que é o dinheiro, ele vem com o espírito do embaraço. O dinheiro do mundo, ele já vem com o espírito do embaraço na sua mão. E Deus criou uma forma de purificar e quebrar esse poder, que é o dízimo. Então, quando você entrega o dízimo, você quebra o poder do embaraço. E quanto maior a quantidade do dinheiro, igreja, entenda isso, maior a quantidade do dinheiro, mais embaraço ele vai trazer. Entenda isso. Não seja inteligente, seja um pensador. Quanto maior a quantidade, o valor monetário, maior vai ser o embaraço na sua vida, se você não dizimar. Então isso não é uma ameaça, isso é uma advertência de Deus. Mas quando você entrega, porque a venda, a negociação é assim, eu vou vender uma casa de 200 mil reais, 300 mil reais, 300, coloca 300. A minha casa, como filho de Deus, ela é abençoada, ela é consagrada, é um bem, porque a negociação nada mais é que troca, você entrega o bem, entrega o serviço e recebe um valor monetário, criado pelo mundo, pelo sistema, pelo Estado. Então, você recebe aquele valor monetário, aí... Só que o valor monetário vem do mundo para você. Então você entrega algo consagrado e recebe algo do mundo para você, carregado das trevas, carregado com embaraço, com o objetivo de embaraçar a sua vida. É assim que é o dinheiro quando chega a você. Quando você recebe o salário, você prestou o serviço consagrado. Você abençoou o mundo com sua consagração do serviço. E só que você recebe um dinheiro que vem imundo, que vem do mundo, que vem com o cosmo, com o espírito do embaraço. Aí quando você entrega o dízimo, você consagra. O que é entregar o dízimo? A 10ª parte. Então eu entreguei a casa consagrada. Eu recebi 300 mil reais de valor monetário. Como que eu vou consagrar esse valor monetário? Eu troquei, foi uma troca. Não foi uma venda, a gente fala venda, né, no nome da negociação, mas na verdade é uma troca. Eu recebi esse montante de 300 mil reais. Como ele não vai causar embaraço na minha vida? Eu entregando o dízimo. Então eu vou lá e separo 30 mil reais, que é a 10ª parte, e entrego ao reino de Deus, ao sacerdote do Senhor, que representa Jesus. E esse dinheiro vai ser empregado no reino de Deus, na vida de pessoas, vai ser empregado na igreja, a qual eu mesmo vou continuar sendo ministrado, vou usar até mesmo fisicamente a igreja, ou seja, vai voltar para mim isso. Então eu consagro ao Senhor, e aquele dinheiro que fica, Deus vai me dar poder até mesmo para multiplicar. Então essa é a questão. Então olhe para Jesus, sua vida financeira, com o seu dízimo, né? Nas demais áreas da sua vida também, entenda o que Jesus quer, mas olhe para Jesus com o seu dízimo, olhe para Jesus com a sua oferta, ouça a voz de Deus, como foi falado ontem também na célula. Quando fala de ofertar, igreja, não é uma coisa que você, eu vou ter que dar dinheiro, não é isso, é você ouvindo Deus falando, dá tal quantidade de oferta para tal pessoa, paga uma conta tal, presenteia um pastor, uma pastora da igreja, um obreiro, paga uma conta de alguém, você vai ouvir a voz de Deus, é como você acordar e ouvir a maravilhosa voz de Deus falando, supra a necessidade de tal pessoa. É isso que é a proposta de Deus,
Não é esse peso, esse velório, eu tenho que dar dinheiro. Isso não é de Deus, não veio do Senhor, não faça até mesmo. Você precisa crescer. Aí, à medida que você crescer, Deus vai te usar nesse sentido e vai te abençoar muito. Amém? Então, creia e seja abençoado. Em nome de Jesus.